Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a não só mais um vídeo, mas um quadro novo aqui no canal que surgiu de uma live que nós fizemos para falar sobre charutos esquecidos, aqueles charutos que já estão aí no mercado há algum certo tempo e você aí em casa acaba esquecendo que ele está ali na prateleira e são charutos muito legais. Então a gente vai trazer nesse quadro sempre uma dica diferente de charuto que já está aí no mercado. E como você já viu aí no título do vídeo, hoje é a vez desse cara aqui, que é o Flor de Copan Linea Puros. Quer saber por que a gente escolheu essa marca para falar? Acomode-se em sua poltrona e vem com a gente, porque hoje vamos falar de um charutinho que está aí faz tempo e eu tenho certeza que você vai gostar demais se experimentar. Mas antes de continuarmos, diretor, roda a vinheta para nós! Bom, vinheta rolada, e se é para falar de novidades, temos aqui uma grande novidade que estará muito presente aqui em nosso canal, que é meu querido Arthur Avedician. Por que Avedician? Descendência de armênios. Olha só. Por parte do meu pai. Sensacional. Antes de falarmos mais aqui com o nosso querido Arthur, começando esse quadro novo aqui no nosso canal, aqueles pedidos de sempre, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal, se já faz parte aqui deste canalzinho de meu Deus, deixa seu comentário, seu like e, diretor, aproxima aqui, vem cá, vamos conversar aqui, mais de pertinho. Você já tá fazendo parte do grupo do WhatsApp da Cigar 019, o maior grupo do WhatsApp do Brasil sobre charutos? Se você ainda não está participando, está perdendo muito tempo, uma grande oportunidade de aprender bastante, fazer amizades e também participar de coisas muito legais que a gente faz nesse grupo do WhatsApp. Então aqui na descrição desse vídeo tem o link, só clicar que ele já vai te levar lá para o nosso grupo e aí você vai fazer parte do grupo mais animado do WhatsApp do Brasil, certo ou não? Certíssimo. É, sensacional. Então faça aí os seus trabalhos, que os nossos trabalhos nós vamos começar agora. Estamos falando línguas. Estamos falando vários idiomas aqui agora. Meu querido Arthur, seja bem-vindo. Vamos falar de algumas coisas bem interessantes nesse quadro que é a mais nova novidade. Adoro esses pleonasmos fantásticos. A mais nova novidade aqui do nosso canal da Cigar 019. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer sempre estar aqui com você, Thiago. Estar aqui com o canal da Cigar 019. Estou de casa nova aí, algumas pessoas talvez ainda não saibam, né? Mas estou junto com a equipe da Reality Cigars, com o embaixador das marcas premium de charuto da empresa. Muito contente de estar fazendo parte dessa equipe. Então, um prazer ainda maior de poder estar junto dessa jornada, desse trabalho. A experiência é grande, mas a gente sempre recebe novos desafios e estou muito feliz por essa oportunidade de estar junto com essa empresa que é a maior importadora de charutos premiums aqui do nosso país, né? E você falou dos charutos esquecidos, né? Sim, exato. Acho que a velocidade que o mercado está andando, né, em todos os segmentos, né, faz com que a gente fique muito, às vezes, atrás das novidades e acaba deixando para trás, esquecendo, ou às vezes perdeu a oportunidade de experimentar um charuto que passou despercebido na sequência, divulgação e tal. É muita coisa, às vezes não dá tempo. Então é bacana a gente resgatar um pouco esses charutos que são sempre muito especiais, eles têm sempre um diferencial. É o fato dele ser um puro, né? Exato. Um puro de Honduras. Uhum. Que é um puro de Honduras, não é um charuto tão comum aqui no nosso mercado. Exatamente. E é interessante porque nós fizemos uma live, eu acredito que há pouco tempo atrás, se não me engano foi uma live que estava o Pablo e também estava o Misturini, e a gente fala sobre charutos que estavam esquecidos. O pessoal deixando de comprar, tem outras marcas, Flor de Copan. E às vezes um charuto esquecido ele pode ser uma novidade para a pessoa que não experimentou. Exato. Né? E a gente viveu a época de pandemia e o pós-pandemia ali,
muita coisa chegou no Brasil, as pessoas consumiram muito charuto durante a pandemia, até porque estava todo mundo em casa e a gente pôde se dedicar um pouco mais a esse hobby de tantas e tantas pessoas, e esse consumo ele vem junto com a possibilidade de experimentar coisas novas, né? Então o mercado no Brasil ele tem crescido bastante, claro que se comparar com os Estados Unidos e outros lugares do mundo ainda é um mercado pequeno, Sim, mas é um mercado que vem crescendo, né? Dentro da nossa realidade, Sim. né? Estamos falando de crescimento em relação ao mercado brasileiro, né? Exatamente. Temos muito para crescer, graças a Deus. Exatamente. E nossa ideia aqui é mostrar exatamente para vocês algumas oportunidades e possibilidades de você experimentar algo que pode ser novo para você, se você ainda não teve a oportunidade de experimentar. Então vamos começar esse quadro aqui com vários vídeos que a gente vai ter com mais frequência aqui no nosso canal com a participação do meu querido Arthur. Vamos falar hoje desse aqui que é o Flor de Copan Linea Purus. E por que esse aqui foi o escolhido para começarmos a falar de charutos esquecidos? Porque é um puro da Honduras, um puro hondurenho, né? Exato. E é um charuto, por ser um puro hondurenho, extremamente raro de se encontrar aqui no nosso mercado. Então, falar desse cara aqui para as pessoas, de repente, conhecerem e experimentarem, que é justamente para ter essas diferenças do que é um puro de Honduras, um puro da Nicarágua, um puro dominicano, um puro cubano, e a gente consegue traçar esses paralelos e entender o que cada um pode oferecer, né, Arthur? Uhum. E Honduras está entre os 3 principais produtores de charutos premium do mundo: Nicarágua, número 1, República Dominicana, depois Honduras, na sequência outros mercados, Cuba e outros países que têm uma tradição, Costa Rica, mas Honduras é o 3º país hoje de produção de charutos premium mundialmente. Sim. Obviamente o mercado americano é o maior mercado, como os outros 2 países que a gente está mencionando. E essa experiência do puro, como você falou, é uma experiência interessante do fumador poder vivenciar, que vai dar uma referência diferente, aqui no caso, experimentando tabacos exclusivos de Honduras. Exato. Todos os tabacos hondurenhos, charuto produzido em Honduras, isso caracteriza um puro. Exatamente. E quem produz esse charuto é a Tabacaleira de Garcia, então essa fábrica que está em Honduras faz parte do grupo da Tabacaleira. E uma coisa bem interessante, até como curiosidade para passar para o pessoal, Honduras, historicamente falando, tem uma representatividade absurda, muito importante quando a gente fala de tabaco. Até porque foi encontrado lá folhas de tabaco enrolada, talvez a primeira versão de um charuto consumida, datada de mais de 1.500 anos. Então a gente está falando de um lugar que já é muito comum falar sobre tabaco há muito tempo, né? Sim, eu acho isso super interessante. Eu gosto de destacar essa questão do charuto premium em relação à história de cada marca, a tradição familiar, e essa questão que você trouxe do Flor de Copan. Eu soube recentemente, né, a região ali de Copan, ela tem um sítio arqueológico e que foi, devido às pesquisas ali, às explorações, foi descoberto esse suposto charuto fumado por um religioso lá 1.500 anos atrás, que supostamente a gente está falando, né? Uhum. E é um berço onde foi um dos berços da civilização maia, né? Que está muito ligado ao tabaco dentro da história. Então a gente se vê resgatando um pouquinho disso, se vendo ali nesse momento histórico, né? De poder vivenciar as origens do uso do tabaco. Então é super interessante. A região de Copan é super importante e relevante dentro do cenário de produção de tabaco também. Exatamente, e até para que você trace aí um paralelo ou uma localização geográfica, Honduras faz divisa com a Nicarágua. Sim. São países muito próximos e, claro, são terroirs diferentes, totalmente diferente a questão de clima, enfim. A distância é pequena, mas a gente já em várias oportunidades pôde entender que mesmo estando perto, as
características climáticas de solo aportam coisas diferentes no tabaco, né? Sim, você tem, além do clima, né, você tem às vezes a topografia do terreno, uma declividade a mais ou a menos de um terreno, você muda um pouquinho a composição mineral, isso vai se refletir no sabor do tabaco. Então é muito complexo, em cada charuto, cada marca é uma história diferente. Isso é uma das motivações da gente experimentar, né? É um universo muito parecido com o universo do vinho. Exato. Então, essa experimentação traz normalmente boas surpresas. Uhum. Até porque, o pessoal daí de casa que está nos assistindo, aqui na mesa nós temos um especialista na parte no que tange a questão agronomia. Tô falando errado ou não, Sr. Arthur? Qual que é a sua formação? Até para o pessoal saber. Eu não sabia até pouco tempo atrás, tá? Isso foi um facilitador de algumas situações, né? Eu gosto da parte técnica, já comentamos bastante sobre isso aí. Minha primeira formação foi engenheiro agrônomo, acabei não exercendo, mas dentro do dia a dia, muitos anos depois, né? Sim, voltou a usar. Voltei a usar a agronomia nessa questão da parte técnica, facilita muito a leitura quando você entra um pouquinho na parte de tabaco, fisiologia, principalmente a parte agronômica de plantação. Você tem referências, tem um entendimento que às vezes a pessoa que não tem essa formação tem um pouquinho mais de dificuldade de entender. Nada que não seja possível de se aprender, né? Com um pouquinho de dedicação, depende do interesse de cada um. Tem fumadores que gostam de fumar seu charuto, ponto, sim, confraternizar, dar risada, que isso aí é o lado também extremamente prazeroso. E tem outros que gostam de ter um entendimento maior sobre a influência de terroir, sobre a influência da combustão, sobre calor, temperatura, formatos. Então, essa questão minha de formação ajudou bastante no entendimento de algumas coisas. Bom, então falando um pouquinho especificamente desse cara aqui, ele está presente com 3 bitolas aqui no nosso mercado, o Linea Purus, né? Aí você vai ter o Flor de Copan tradicional e o Flor de Copan San José, que é uma linha edição limitada. Então, falando um pouquinho especificamente do Linea Purus, você vai ter a bitola Robusto, que é o que está aqui, Corona e Churchill, que é outra bitola clássica do bitolário dos charutos, que é muito interessante provar essas 3 bitolas para a gente entender o que cada uma aporta na degustação. Mas Arthur, fala um pouquinho também do blend para a gente. Está aparecendo na tela aí para vocês. Na verdade, tanto o tabaco de capa, capote e os tabacos de miolo são tabacos de uma variedade batizada de Santa Rosa de Copan, que são variedades de tabaco desenvolvidas geneticamente para otimização dentro desse terroir que a Flor de Copan produz os tabacos. Então são tabacos encorpados, o blend dele tem uma característica de média para forte, então para você que gosta é uma experiência interessante de tabaco. Então é um tabaco muito específico que só você degustando para você fazer o seu julgamento. Está dentro do que eu aprecio ou não, mas é uma marca importante dentro do nosso cenário aqui no Brasil. Muito legal, e até para vocês darem uma olhada, cara, é um charuto que tem uma apresentação bem clássica, né? A gente tem aqui uma anilha super clássica, uma segunda anilha falando de ser um Linea Purus, né? E alguns comentários que a gente já viu nas próprias redes sociais, enfim, fala muito bem da construção desse charuto, da combustão. O fluxo é um fluxo bem agradável. Então, você aí já experimentou algum charuto Flor de Copan Linea Purus? Deixa aqui o seu comentário e, se porventura experimentar, volta aqui e comenta no vídeo o que você achou deste cara aqui, que é o Flor de Copan Linea Purus. E se nada der certo na vida, a gente vira equilibrista, hein, diretor? Olha só, rapaz, é uma façanha fazer isso aqui, hein, bicho? Mas, então tá aqui uma super dica para vocês de um charuto que tá aí há um certo tempo no mercado, tá esquecido aí na prateleira de repente, mas aqui a gente vai trazer essas dicas para que você tenha uma nova experiência, quem sabe?
Então pode começar aí pelo Flor de Copan Linha Puros, que eu tenho certeza que vai ser uma nova experiência em se tratando de um puro hondurenho. Certo ou não? Certíssimo. Se você está curioso, ficou com vontade de provar, procura a sua loja onde você costuma comprar os seus charutos. Pode ser online, pode ser a loja física, onde você, se você não encontrar, peça para o vendedor, peça para quem te atende a buscar essa experiência que você vai se surpreender. Exatamente. Depois volta aqui, comenta o que você achou para a gente seguir os nossos trabalhos trazendo dicas bem legais para vocês. Arthur, meu querido, obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com você. E vamos gravar. Hoje estamos em dia de gravação, certo, diretor? A gente chega aqui às 5 da manhã e vai embora tarde da noite. A gente sacrifica o nosso dia para produzir conteúdos de suma importância e relevância para o pessoal que está em casa, certo ou não? Certíssimo. É isso, gosto assim. Nosso diretor é um cara que nos incentiva, gosto assim. Ponta firme. Vamos almoçar ou o senhor quer mais 15 vídeos ainda, diretor? Mais 15. Mais 15? Bom. Então vamos lá, voltamos pro chicote. Mas agradeço você que está aqui com nós outros. Estou praticando o espanhol. Agradeço você que está aqui acompanhando mais esse vídeo sensacional. Deixa aqui seu comentário, compartilha aí o vídeo nosso aqui nos grupos aí, pode ser no mundo da família. Quem sabe você descobre que o tio do pavê é mais legal do que você imaginava e vai fumar um charutinho com você aí nos seus churrascos em família, certo? Vamos ficando por aqui, esperamos vocês em próximos vídeos e um beijo neste gordo que nos fala. Até a próxima, tchau!